Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Thiago Nascimento. Estamos trazendo hoje o segundo episódio da série História SC. No episódio anterior nós falamos sobre os paleoíndios. E hoje, será que vamos falar sobre os índios? Nós vamos aqui abordar três povos: os carijós, que eram guaranis, os xoklengues e os caingangues, e nós vamos ver que todos eles tinham territórios que excediam as fronteiras atuais do território catarinense. Por esse motivo, então, chamaremos de indígenas em Santa Catarina. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, lá em 1500, com seu Pedro Álvares Cabral, em Porto Seguro, ele vai dar de cara com os povos tupi. Além dos povos tupi, nós tínhamos uma infinidade de outros povos, porém para os tupis, dentro de uma visão etnocêntrica, muito parecida com aquela visão que os romanos e os gregos tinham de se referir a povos que não falavam suas línguas como bárbaros, os tupi também tinham isso. Então eles dividiam entre tupis, que eram os que falavam a língua tupi-guarani, dialetos oriundos de uma língua comum, e os outros, que eram os chamados então de tapuias, seriam então os bárbaros lá dos romanos. Além dos tupis guaranis, nós teríamos também os macro-G, os aruac, os caribes e algumas outras famílias linguísticas, e também línguas isoladas. O fato é que nós jamais saberemos a quantidade exata de povos e de dialetos e línguas, enfim, que eram faladas naquele contexto. Até porque esses povos todos eram povos pré-históricos, então antes ainda da invenção da escrita. Todos eles falavam, transmitiam oralmente os seus conhecimentos, mas nenhum deles dominava a escrita. Então tudo que nós sabemos sobre esse período foi contado pelos colonizadores, foi contado pelos europeus. E de onde vinham esses tupi? A hipótese mais provável, dos ancestrais dos tupis, eles teriam imigrado para a América pelo Estreito de Bering há cerca de 12 mil anos, durante a última era do gelo. E a partir dali eles vão descendo pelo continente americano, vão dando origem a povos indígenas na América do Norte, América Central, e chegam ao sul da Amazônia, a região ali entre o Vale dos Rios Madeira e Rio Xingu, aproximadamente no século V a.C. Ali eles teriam se fixado e teriam dado então início à cultura proto-tupi, da qual então todos os demais tupis que os portugueses encontram são todos eles descendentes, originários dessa região. E eles migram, são povos nômades. Uma das motivações das suas migrações era religiosa. Todos esses índios tupis e também os guaranis, que nós vamos ver à frente, todos eles acreditavam na ideia da terra sem males. Então eles peregrinavam, eram nômades em busca dessa terra sem males, que seria uma espécie de paraíso na terra, o Ivi Marai. E então essa era uma motivação religiosa, que fazia com que eles estivessem constantemente se mudando. Outra questão vinha da própria organização social deles. Quando o grupo ficava muito grande, eles subdividiam, e acabavam gerando uma nova tribo que buscava então novas regiões. E os próprios povos que depois vão desenvolver a agricultura abriam clareiras na floresta e tacavam fogo. E sempre que era necessário fazer a limpeza desse solo, eles tacavam fogo de novo. Então, quer dizer, em poucos anos, o solo estava imprestável, estava completamente esvaído de nutrientes. Então era necessário eles abandonarem essa região e buscarem uma nova região. Bom, dentro dessas migrações, então eles vão descendo pelo rio Amazonas, chegam até a sua foz e dali se espalham pelo litoral brasileiro. Então vão descendo de norte a sul. Então você encontrava, por exemplo, tupinambás na Bahia. O significado de tupinambá é o tupi por excelência. Então ali, na região de Porto Seguro, onde o Cabral chega, ele vai se encontrar com os tupinambás. Um pouco abaixo deles estava o território dos tupiniquins, ali na região do litoral paulista. Então os tupiniquins eram o vizinho do tupi. E abaixo do território tupiniquim estava o território dos carijós. Sobre a etimologia da palavra carijó, existem controvérsias. Uma hipótese amplamente aceita diz que é procedente do branco o significado devido ao fato de que os carijós tinham a pele um pouco mais clara do que a dos outros indígenas. E outra hipótese diz que seria descendente dos antigos, mostrando que os guaranis tinham ligação com esses antigos tupis que saíram da Amazônia então nas suas migrações.
Essas migrações então acontecem utilizando caminhos antigos, caminhos pré-históricos. Entre esses caminhos está um muito famoso, que é o caminho do Peabiru. E certamente vai haver um vídeo aqui futuramente falando sobre o caminho do Peabiru. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, já deve estar aparecendo no cardzinho aqui do lado o link para o episódio tratando sobre o Peabiru. Pois bem, em Santa Catarina, esses indígenas tupi-guaranis teriam chegado em duas levas. A primeira delas vai ocupar a região oeste a partir do ano 1000 depois de Cristo. Esse Guarani do Oeste vai estar inserido dentro daquele contexto das missões jesuítas, então, que foram criadas aqui a partir do século 17. Enquanto que os Guaranis do litoral, então, vão ficar conhecidos como os índios carijós. Eles eram caçadores, pescadores, coletores e agricultores. Entre os produtos por eles cultivados, então, destaque aí para o milho, a mandioca, batata doce, né? Produtos nativos aqui, então, da América do Sul. E não podemos esquecer a bebida típica aqui da região sul do Brasil, o chimarrão, né? Era uma bebida sagrada, né, para os guaranis. É provável que o costume do beber chimarrão tenha começado, na verdade, com os caingangues, mas foi muito difundida, né, entre a cultura dos guaranis também. Os guaranis também eram hábeis artesãos, né, dominando aí a técnica da cerâmica, fabricação vegetal, com ossos, enfim. Foram durante muito tempo chamados de índios patos, né, nesse primeiro contato com os europeus, justamente porque se adornavam com penas de patos que eram criados por eles, domesticados por eles. Especificamente tratando dos carijós, eles são tratados por muitos dos navegadores do século XVI como o melhor gentio da costa, o melhor índio do nosso litoral. Uma característica dos guaranis carijós que ajudou a reforçar essa imagem de bonzinho, de amistoso, amigável, está no fato de que eles não praticavam nenhum tipo de ritual antropofágico. Enquanto seus primos tupis, inclusive algumas tribos, praticavam canibalismo, aqui nas terras carijós, que iam então do sul de Cananéia, né, até o norte do Rio Grande do Sul, nesse vasto território carijó esse tipo de prática não era encontrado. O fato então de ser um povo mais amistoso fez com que os carijós passassem, já a partir de 1508, já há relatos, eles passaram então a ser escravizados. Essa escravização vai se dar de forma muito mais intensa a partir do estabelecimento das capitanias hereditárias, a partir de 1534. Mas já há relatos de que em 1508 já haviam começado aqui um processo de escravização do bonzinho carijó. Isso tudo levou eles a serem considerados virtualmente extintos no século XVIII. Essa questão da extinção ou não é um assunto um tanto quanto polêmico, porque os guaranis que vivem hoje no litoral catarinense se autodenominam descendentes dos antigos carijós. Então eles utilizam esse tipo de argumento para conseguir pleitear na justiça a demarcação das suas terras, né, das suas reservas, então como descendentes dos carijós. Inclusive, se você está vendo esse vídeo se preparando para o vestibular da UDESC, fica ligado nesse assunto, porque geralmente no vestibular da UDESC são abordadas essas questões mais sociais, de minorias, enfim. Então esse é um assunto que vez ou outra pinta na prova. Eu preciso partir.